Receber dividendos todos os meses na sua conta já é uma coisa boa pra caramba. Agora, saber que a tua carteira de ações está ganhando ainda mais com a valorização das ações, isso aí é outra história. Eu vou te mostrar uma forma nesse vídeo que no passado já entregou valorizações tipo essas aqui, ó. Lá em 2018, uma valorização de quase 28% no ano só. E 2019, que chegou a ser de mais de 55% no ano. É claro que isso é retorno passado, mas a gente tá falando de uma estratégia de dividendos que ainda assim consegue te entregar muito retorno com valorização das ações. Antes de tudo, eu preciso te contar uma história pessoal que tem a ver com esse tema aqui. O ano era 2022 e naquele primeiro semestre eu estava chegando junto do time do Clube do Valor. Esse canal aqui, Seu Dividendo, que você está assistindo, nem existia na época. A gente só tinha o canal do YouTube principal, que é esse que está aí na tela com mais de 1 milhão de inscritos. E naquela época eu comecei a trocar ideias de investimentos e estratégias com o Ramiro, quando a gente já estava gravando vídeo juntos. Só que logo ali eu percebi um problema muito grande que a gente estava enfrentando. A gente não tinha uma estratégia com foco em ações de dividendos aqui na empresa. Para quem não sabe, o Clube do Valor é uma empresa de gestão e consultoria de investimentos. Na prática, a gente ajuda os nossos investidores a alcançarem mais rápido a sua liberdade financeira, sua tranquilidade financeira. E aí, sabendo disso e sabendo que muita gente no Brasil gosta de uma estratégia de dividendos, eu perguntei pro Ramiro, mas por que a gente não tem uma estratégia de dividendos aqui? E o Ramiro me respondeu que fazia muito mais sentido investir em uma estratégia de ações baratas, que apesar de ter mais risco, ela traz mais retorno para o investidor. E isso é verdade. Focar em comprar ações mais baratas dá muito retorno no longo prazo. Mas eu também sabia que uma estratégia de dividendos poderia entregar muito valor com a valorização das ações também. Com isso, eu me juntei com o time da gestora aqui do Clube do Valor e a gente criou a máquina de dividendos, que é a estratégia que eu falo sempre para vocês aqui e que é usada para montar a maioria das carteiras de dividendos de todos os nossos clientes. São quase 2 bilhões de reais sob gestão e consultoria hoje. Inclusive, a gente evoluiu no YouTube e tá falando sobre isso lá também. E foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui, para te mostrar as 3 formas de que investir numa estratégia de dividendos vai te levar a uma alta valorização das tuas ações também. Vamos lá. A primeira forma é investir em ações de dividendos durante as crises. Como diria o grande Warren Buffett, a primeira regra dos investimentos é nunca perder dinheiro. E a regra número 2 é nunca esquecer da primeira regra. Ou seja, quem perde menos dinheiro em momentos de crise no mercado acaba valorizando mais o seu patrimônio no longo prazo. E olha o que aconteceu com uma boa estratégia de dividendos nas 2 últimas crises do mercado financeiro. Tanto em 2008, onde a gente vê 3 linhas nesse gráfico. A linha preta mostra o índice Ibovespa, com as principais e maiores empresas aqui do Brasil. A linha azul mostra o IDIV, com algumas das ações que mais pagam dividendos aqui no Brasil. E a linha cinza mostra a estratégia máquina de dividendos, que seleciona sempre as 10 ações que mais pagam dividendos no Brasil. O que a gente percebe é que no meio da crise, uma estratégia com boas pagadoras de dividendos caiu menos e se valorizou mais depois da crise. E isso se repetiu exatamente da mesma forma na crise de 2020, onde as 10 ações mais pagadoras caíram menos e voltaram muito mais forte depois que a crise foi passando. E para melhorar ainda mais, em momentos de crise, apesar do patrimônio do investidor variar bastante, o dividendo recebido por esse investidor ano após ano não varia tanto assim. Durante a crise de 2020, por exemplo, apesar da maioria dos investidores verem seu patrimônio cair de 30% a 40% ali em abril de 2020, os dividendos desse investidor ao longo de um período de 3 anos, de 2019 até 2021, variaram positivamente em mais de 6%. E a mesma coisa aconteceu entre os anos de 2007 até 2009, no passado, na última grande crise. Os dividendos valorizaram 72% entre o ano de 2007 até 2009, mostrando que uma estratégia de dividendos cai menos do que a média de mercado e ainda assim consegue manter um dividendo muito mais constante nesses períodos de turbulência. E aí muita gente pode estar perguntando, tá, Felipe, mas como é que eu seleciono as melhores empresas de dividendos? Porque afinal de contas, essa estratégia que eu estou te mostrando no vídeo seleciona as 10 maiores pagadoras da bolsa e segue entregando muito resultado. Não à toa, nos últimos 25 anos foram 22% de alta ao ano. Você pode conhecer mais sobre essa estratégia e 7 empresas que estão dentro das maiores pagadoras nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a segunda forma de valorizar muito o seu dinheiro com uma estratégia de dividendos. Ao ter uma boa estratégia de dividendos, você acaba comprando ações muito baratas também. Porque pensa comigo, o que é que faz uma ação ficar barata na bolsa? E se você pensou só na cotação, naquele valor que você vê ao comprar uma empresa, você pode chegar e comparar as ações da Caixa Seguridade, por exemplo, custando um pouco mais de R$14 e dizer que elas estão mais baratas do que a BB Seguridade, que está custando ali cerca de R$32. Só que
esse pensamento está completamente enganado. Porque se assim fosse, as ações da Oi seriam as mais baratas da bolsa nesse momento, custando cerca de R$1 por ação. Só que o que acontece de fato é que nos últimos 5 anos, cada R$1.000 que os investidores colocaram na Oi se transformaram em apenas R$58 nos dias atuais. Tá, Felipe, então o que é que faz uma empresa realmente estar barata? Aí a gente pode olhar para casos como o da Petrobras, por exemplo, e observar esse número específico aqui chamado LPA, lucro por ação. O que a gente vê é que a Petrobras teve um LPA de R$10,50, enquanto a cotação atual dela está de R$40,15, ou seja, mais ou menos 25% do valor da cotação virou lucro. Vamos olhar um outro caso aqui de uma empresa muito famosa da bolsa, que é a WEG, considerada uma empresa um pouco mais cara, mesmo com uma cotação menor do que a da Petro. Isso tudo porque o LPA atual da WEG está em torno de 1,3, R$1,30, ou seja, a cotação atual da WEG é quase 30 vezes o seu lucro por ação, mostrando de forma muito mais clara que você está comprando muito mais lucro investindo na Petro do que investindo na WEG nesse momento. E aí volta para os dividendos. No momento em que você tem uma estratégia de selecionar ações com altos dividend yields, que são calculados basicamente pelo dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação, e sabendo que os dividendos de uma empresa são os lucros que ela teve distribuído aos acionistas, quanto mais lucro a empresa distribuir em relação à cotação da sua empresa, maior vai ser o dividend yield. E mais barata ela vai estar, de acordo com o exemplo que a gente acabou de ver. E é justamente por isso que muitas vezes uma ação barata entra em uma estratégia de ações baratas e uma estratégia de ações de dividendos. É o caso exatamente da Petrobras. E todas essas estratégias que a gente está falando de ações mais baratas da bolsa, inclusive de dividendos, fazem parte do que a gente chama de sistema de alocação estratégica aqui no Clube do Valor, onde a seleção de ações é somente uma parte desse sistema inteiro. É esse sistema que a gente ajuda a investir quase R$2 bilhões no somatório de todos os nossos clientes. E o lado bom é que você pode ter acesso gratuito a isso tudo hoje, a partir desse vídeo. A gente acabou de liberar novas vagas para a nossa análise gratuita de carteira, onde a gente vai pegar 1 hora nos nossos especialistas e disponibilizar para olhar o teu caso específico. Entender como é que o nosso sistema pode melhorar a tua forma de investir hoje. Só que as vagas são limitadas, se faz sentido para ti, eu vou deixar um link aqui em cima para você preencher um formulário, ou no segundo link da descrição do vídeo. E se você tiver mais de 500 mil, 1 milhão, 5, 10 milhões, a gente vai conseguir te ligar para te ajudar melhor. E aí, dito isso, a gente vai para a forma número 3 de ganhar muito com a sua estratégia de dividendos. É que ações de dividendos costumam corrigir muito bem a inflação no longo prazo. E todo mundo aqui no Brasil já sabe do poder corrosivo que a inflação tem, a gente tem histórico muito forte sobre isso. Não à toa, nos últimos quase 30 anos, R$1 milhão corrigidos só pela inflação desse período, viraram quase 6 milhões e 700 mil. Só que pensa comigo, uma empresa que vem pagando dividendos consistentes todos os anos, ela precisa se manter lucrando no mercado. E para se manter lucrando, ela precisa repassar o valor da inflação para o produto final, para o serviço final dela. Repassar para o consumidor esse preço. Senão, ela rapidamente sairia do mercado. E aqui eu trago uma frase de um cara chamado Mark Lichtenfeld, que é o autor desse livro Fique Rico com Dividendos, que foi um dos livros que embasou a nossa estratégia máquina de dividendos. Lá, o Mark fala que em uma boa estratégia de dividendos, todo o fluxo de dividendos recebido no mês pelo investidor, ele já é livre de inflação, uma vez que a valorização das empresas já corrigem a inflação no longo prazo. E a gente resolveu testar isso. O que a gente descobriu é que nos últimos 15 anos, mesmo para quem não reinvestiu os dividendos nesse período inteiro, uma boa estratégia de seleção de ações teve uma performance muito similar ao próprio índice Ibovespa, que está na linha preta aqui desse gráfico. Enquanto que, obviamente, quem teve um reinvestimento de proventos nesse período inteiro teve uma performance muito maior, como mostra essa linha roxa. Ou seja, foi justamente a valorização da cotação das empresas que protegeu o investidor de dividendos da inflação ao longo desses últimos anos. E o dividendo veio como líquido, lucro para ele conseguir gastar ali no dia a dia dele. Ah, Felipe, mas isso vai sempre se repetir no futuro? Não dá pra gente garantir. Agora, o que vem se mostrando no passado é que isso foi verdade. E assim eu te trouxe 3 razões que comprovam que dá para ter uma estratégia para te pagar altos dividendos e não deixar de lado a valorização alta dessas ações. Aqui embaixo eu deixei 7 dessas ações que pagam altos dividendos para você baixar, ou a nossa análise de carteira gratuita, se for o teu caso. E se você quer continuar aprendendo no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui, onde eu fiz uma análise de carteira de um investidor inscrito aqui no canal e te mostrei o passo a passo. Teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu tô te esperando no próximo conteúdo.